Salve Maria, sou missionário Serra Roberta. A minha linha de estudo e pregação é ser uma voz. Tem vídeo aí no monte, é sempre tema embasado na Bíblia, defendendo a igreja e refutando aquele que contradiz a sã doutrina da igreja, que ela é o sustentáculo baluarte da verdade. Tito 9 fala para nós combater aquele que contradiz a sã doutrina. Aqui a gente vê em Atos Apóstolos 11, Pedro sendo repreendido, aqueles novos judeus convertidos, né? Que Pedro foi pregar na casa de um pagão. Olha só que interessante. Para a gente ter essa base, Pedro, ele tem um envio e o pastoreio. Tanto que Deus dá a revelação a Pedro, ali quando vai pregar na casa de Cornélio. Foi tudo purificado. E o Espírito Santo, que desceu sobre vocês, vai descer também aos pagãos. Olha só que interessante, ó. Aqui já entra um estudo apologético. Mas Paulo questionou Pedro, tal, em Gálatas ali 2:11. Mas, ó, por que, cara? Base, doutrina, a igreja, ela se organiza. Por isso tem os cursilhos. É para debater e entrar em um acordo. A revelação divina, a revelação do alto. Por isso os cursilhos tem os dogmas marianos, os dogmas da igreja, aliciado à escritura. Interessante, ó. Atos Apóstolos 11, aqui, ó. Pedro em Jerusalém justificar seu proceder, ó. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. Olha só que interessante. E quando Pedro subiu a Jerusalém, aos fiéis que era da circuncisão, repreenderam. Quem são os fiéis da circuncisão? Os judeus recém-convertidos, os guardiãos do sábado. Repreenderam-no. Porque entraste em casa de um circunciso e comeste com ele. Olha só. Isso acontece hoje em dia. Ah, mas por que vocês católicos guardam o domingo, mas não guardam o sábado? Que o sábado é lei, é mandamento, etc. Esse questionamento tem hoje. Questionando a igreja, questionando o papado, questionando a doutrina dos apóstolos. 2, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Aqui Pedro está sendo questionado porque Pedro foi pregar na casa de um pagão. Olha só que interessante, cara. Mas Pedro lhe fez uma expiação de tudo o que acontecera, dizer: eu estava orando na cidade de Jopé, e arrebatado em espírito tive uma visão. Uma coisa, a maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei atentamente e distingui claramente quadrúpedes, terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvimos também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só, cara. A revelação que Pedro teve, que Pedro ele é o pastor. Pedro irá pastorear a igreja. E os circuncisos, os judeus recém-convertidos, não entendiam. A revelação foi dada a Pedro, de acordo sobre ti, Pedro, de firme igreja. A revelação não foi nem de carne e sangue, mas meu Pai que está no céu, do alto. E desce o Espírito Santo sobre essa igreja, que é a revelação do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. E do mesmo jeito vai acontecer. Ó, ouvimos também uma voz que me dizia, 7, levanta-te, Pedro, mata e coma. Eu, porém, disse: de nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. E isso aconteceu 3 vezes. E tudo tornou-se levado ao céu. Por que 3 vezes? Porque o número 3 é o número perfeito, da perfeição.
Então essa revelação que Pedro teve é uma revelação perfeita para ele pregar sim na casa dos pagãos, para receber a mesma graça que receberam ali em Atos Apóstolos 2, mas tinha o partido dos circuncisos, os judeus recém-convertidos, começaram a questionar o pastor, o porta-voz, que teve a revelação do alto e Pedro estava explicando para ele: eu fui de acordo com uma revelação de Deus e eu obedeci. Olha só que interessante, cara. 11. Nisso chegaram 3 horas e 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. Olha só. Com esse versículo aqui você vê a revelação que Deus tem com a vida de Pedro. Aqui você entende que Pedro, ele é o porta-voz, ele é o pastor. E aqui você vê que o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Cristo, capacitava e direcionava Pedro por revelação divina. 12. O Espírito me disse que fosse com eles, sem citar, foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes, entraram na casa de Cornélio. Ó o 14. E pela pregação de Pedro, por essa revelação, olha só que a Bíblia vem nos ensinar. Eles te dirá as palavras pela qual será salvo tu e toda a tua casa. Então, a pregação e fundamento dos apóstolos, tendo por pedra, que é Pedro, que vai edificar essa igreja. Em Atos Apóstolos 2, essa igreja se torna pública. Em Atos Apóstolos 2, 42, precisava ir nas doutrinas dos apóstolos. Em Atos Apóstolos 2, 47, no Tavoto por caminho da salvação. Nessa igreja, que vão ser pregado o verdadeiro evangelho, que vão conduzir o povo para a salvação. Olha só, cara. Então, apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descerá também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do que o Senhor, quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhe deu a mesma graça que a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de ter ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus arrependimento que conduz à vida. Olha só, calaram na pregação do pastor universal. E de acordo com o que aconteceu aqui em Atos Apóstolos 15, 7. O porcilho de Jerusalém ali, 7. Ouvindo uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: irmão, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra de Deus e cresce. Em Atos Apóstolos 8, 20. Aqui, Pedro excomungando. Atos Apóstolos 8, 20. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgar e poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte alguma nesse mistério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Repreendendo aquele Simão Mago, aquele feiticeiro. Foi batizado, mas queria comprar a graça do Espírito Santo com dinheiro, o dom, né? Pedro repreende. Que interessante. Aqui você vê em Atos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 1, né? 15, Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que costumava de 120 pessoas, e disse: olha só, Pedro, reunido ali com 120 pessoas,
para eleger outra pessoa no julgado de Judas que se extraviou. Caiu a sorte em Matias. Foi incorporado aos 11 apóstolos. 12 com Matias, né? Atos Apóstolos 2,14, Pedro coloca entre os 11, ó. Atos Apóstolos 2,14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com uma voz forte, lhe disse: homens da Judéia, e vós, todos que habiteis em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Pedro, então, pondo-se de pé, com companhia dos 11. Por que os caras buscam teologia? Por que os caras tentam provar sem argumento bíblico? Porque a Bíblia, argumento escritura, sola escritura, tradição magistério, defende essa tese. Isso aqui, os pais apostólicos, a patrística, mais de 2000 anos segue. E a igreja segue até hoje isso. O Papa tem que seguir até isso. Os dogmas têm que ser de acordo com a escritura. Para nenhum herege ficar falando: ah, Maria não é santa, não é virgem. Por isso tem os dogmas, por isso tem os cursilhos. Basicamente, para mostrar na escritura. Ah, Pedro não é papa. Tem a Bíblia prova que Pedro era o papa, líder dos apóstolos. Tem sucessão petrina. De Pedro até o Papa Francisco são 266 papas de tradição apostólica. De acordo com o que aconteceu com Judas, que extraviou. Olha, você vê ali, o da circuncisão, recém-convertido, questionando Pedro. Porque eles não têm a revelação. Que a revelação não foi dada a ele. A chave foi dada a Pedro. A revelação foi dada a Pedro. A autoridade foi dada a Pedro. De edificar, de pregar. Esse é o nome de Jesus Cristo. E ser o porta-voz, o pastor, que irá pastorear as ovelhas, essa igreja, João 21, do 15 a 17, a Pedro. Todos os apóstolos, e tem que seguir isso até agora, sob uma jurisdição petrina, dado não por homens, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que interessante. É simples entender isso. A visão protestante, igreja de homens, vai perturbar isso. Por quê? Eles querem ser o próprio fundador. Eles querem ter auto-interpretação pessoal da Escritura. Forjando totalmente esse contexto, biblicamente, Escritura e historicamente na história. Mudando o fundamento dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala que tem que manter a integridade. 1 Coríntios 15, 1 e 2. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Foi pregado, foi anunciado, foi proclamado. Tendo por porta-voz e pastor universal Pedro. Fecha aspas e ponto final. Que a Escritura ensina isso. Não essa teologia, essa filosofia, fundo de quintal de homens, que é distorcer, como mostro nos vídeos aí. Essa revelação. Sola Escritura. A sola Escritura mostra o pastoreio, só sola Escritura mostra sucessão, só sola Escritura mostra Pedro é o pastor, só sola Escritura mostra que Cristo enviou seus apóstolos, só sola Escritura mostra que a igreja é a baluarte da verdade, e a verdade será conhecida pela igreja, e por aí vai. Que interessante. Uns defendem a patrística, outros defendem com a história e outros defendem com a Escritura. Para a honra e glória do Senhor, porque esse é o nosso chamado. Nossa missão de todo católico: combater aquele que contradiz a sã doutrina. Salve Maria, sou missionário servo Roberto, só sou servo. E ponto final. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sempre virgem.